Olá! Hoje a gente vai fundo na história de uma das figuras mais influentes de todos os tempos, Moisés. A jornada dele é uma mistura impressionante de história, teologia e um simbolismo que, sinceramente, ajudou a moldar o mundo como a gente conhece. Vamos tentar entender o que torna essa história tão poderosa até hoje. Pois é, essa é a pergunta que está no centro de tudo, né? Moisés não foi só um líder. Ele foi um libertador, um legislador, um mediador entre o divino e o humano, cuja história ecoa até hoje. E para entender o tamanho do impacto dele, a gente precisa voltar lá para o comecinho de tudo. Então, a primeira fase da vida de Moisés é toda marcada por um conflito de identidade gigantesco. Ele nasceu em um contexto de opressão total, mas foi criado bem no centro do poder. Basicamente, ele vivia com um pé em cada mundo, mundos que eram completamente opostos. Olha só essa dualidade. De um lado, Moisés tinha todos os privilégios que se pode imaginar como um príncipe egípcio: a melhor educação, poder, acesso a tudo. Do outro, ele era hebreu, nascido sob uma sentença de morte, sabe? E salvo por um ato de desespero da mãe. Essa tensão interna, ela vai definir as primeiras grandes decisões da vida dele. E aí vem o momento que muda tudo. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu e, no impulso de raiva, de justiça, Moisés mata o agressor. E pronto! Esse ato transforma ele de príncipe a foragido. Ele é obrigado a largar tudo para trás e fugir para o meio do nada, para o deserto. É justamente nesse exílio, no deserto, que acontece a transformação mais profunda da vida dele. Longe do palácio, longe de tudo que ele conhecia, Moisés encontra um propósito completamente novo, uma missão que iria mudar o curso da história, o chamado divino. Imagina só a cena. Durante anos, Moisés viveu uma vida simples, anônima. Aquele príncipe todo-poderoso do Egito vira um pastor de ovelhas, um cara mais quieto, contemplativo, e esse período de humildade, de reflexão, foi fundamental para preparar ele para o que estava por vir. E então, o extraordinário acontece. Lá no Monte Horebe, Moisés vê uma sarça, um arbusto pegando fogo, mas que o fogo não consome. É ali que Deus se revela para ele, entregando não só uma missão monumental, mas também um nome misterioso e cheio de poder. E o significado desse nome, nossa, é a chave de tudo. YHWH, que a gente pode traduzir como Eu sou o que sou, não é só um título. É a afirmação de uma presença que é eterna e que age no mundo. Era com essa autoridade que Moisés ia voltar para o Egito para desafiar o homem mais poderoso da terra. Bom, com a missão definida, Moisés volta para o Egito. E o que vem a seguir é um confronto épico, não só entre dois homens, mas entre duas visões de mundo, dois poderes, o poder do faraó contra o poder do Deus de Israel. As 10 pragas não foram, desastres aleatórios. De jeito nenhum. Elas foram ataques simbólicos diretos aos deuses do Egito e à autoridade do faraó. A praga da escuridão, por exemplo, era um desafio direto a Ra, o deus Sol. Cada praga aumentava a tensão, mostrando que o poder do faraó tinha limites. E a última, a morte dos primogênitos, foi o golpe devastador que finalmente quebrou a resistência dele. E aqui, chegamos talvez no momento mais famoso de toda essa saga. A travessia do Mar Vermelho não é só uma fuga milagrosa. É o ato final da libertação. É o triunfo da fé sobre um império opressor. E mais do que isso, é o nascimento de um povo livre. Mas olha, a liberdade era só o começo. O desafio de verdade vinha agora. Como transformar um bando de ex-escravos em uma nação, com identidade, com propósito e, principalmente, com leis. 40 anos. É um tempo absurdo, um período super simbólico de provação, de rebelião, de uma purificação profunda. Não foi uma viagem em linha reta para a Terra Prometida, não. Foi uma jornada longa e difícil para transformar a mentalidade de uma geração inteira. Então, o deserto nessa história é muito mais que um lugar cheio de areia, né? Ele simboliza essa transição complicadíssima de uma mentalidade de escravo para uma mentalidade de um povo livre, responsável por si mesmo. Foi um tempo de prova, super necessário para forjar a identidade de Israel. E bem no coração dessa jornada pelo deserto está o Monte Sinai. É ali que Moisés se torna o grande legislador. Os 10 mandamentos não eram apenas regras religiosas, eram a base, a fundação moral, ética e social de uma nova nação, estabelecendo um pacto entre Deus e o povo.
A jornada de Moisés é grandiosa, sem dúvida. Mas o final dela é profundamente humano, sabe? Meio agridoce. E isso revela não só a complexidade da vida dele, mas o tamanho do legado que ele deixou. Pensa nisso por um segundo. Depois de liderar o povo por 40 anos, de enfrentar o faraó, de falar com Deus, Moisés não pôde entrar na Terra Prometida. Ele chegou a vê-la de longe, lá do alto do Monte Nebo, mas o último passo da jornada foi negado a ele. E aqui que está o contraste mais incrível da história dele. Apesar desse destino pessoal, o legado de Moisés é universal. Para o judaísmo, ele é simplesmente o maior de todos os profetas. Para o cristianismo, ele é um precursor de Cristo. Para o Islã, um dos mensageiros mais importantes. E para além da religião, a história dele inspirou incontáveis movimentos por justiça e liberdade no mundo todo. No fim das contas, a história de Moisés deixa a gente com essa reflexão. O que transforma um líder numa lenda? É a coragem de desafiar o poder? A capacidade de dar uma visão de liberdade para um povo? Ou será que é a força para guiar as pessoas por décadas de incerteza? Talvez seja a combinação de tudo isso que faz a história dele continuar tão relevante milênios depois.